Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio onde eu vou dar continuidade falando sobre a nossa comunicação, como que a gente pode fazer, agir, falar, se comportar para que a nossa criança ouça a gente, mas que também a gente aprenda a ouvir a nossa criança, para entender a nossa criança, para ajudar a nossa criança a ser um adulto melhor, para ter um comportamento que dê orgulho para você, que dê alegria para você. Hoje eu vou falar sobre o nosso engajamento com a nossa criança, para que aconteça esse trabalho de equipe. Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre nós os adultos, porque eu falei muito sobre nos outros podcasts sobre como a gente poderia entender a nossa criança, observar a nossa criança. Mas agora nesse podcast eu vou trazer para a nossa realidade adulta, para que a gente reflita sobre alguns comportamentos e frases que a gente utiliza e as consequências também. Então eu vou começar falando da nossa rotina. Lave as suas mãos, use o guardanapo, não fale muito alto, empedure a sua roupa, você fez a lição, você realmente escovou seus dentes, vem aqui, dê a descarga no vaso, pegue o pijama, saia da cama, durma agora. Com certeza vocês se sentiram um pouco em alguma dessas situações e é totalmente normal, tá, gente? Porque a gente, como adulto, a gente tem essa responsabilidade de mostrar para nossa criança a cuidar de si e a cuidar do lugar onde ela mora, do lugar onde ela está. Mas talvez a estratégia, a forma de como a gente está lidando com a nossa rotina, com a nossa criança, está afetando a nossa comunicação com ela. E ao mesmo tempo que também afeta a gente como adulto. Quantas e quantas vezes a gente não se estressa, não se chateia, perde a paciência, perde as energias, se desconcentra, não sabe o que falar, não sabe o que agir. Então eu comecei com essas frases, mas também tem aquelas frases que bloqueiam a criança, que paralisam a criança de fazer aquilo que elas estão querendo fazer. Por exemplo, não coma com os dedos, não chute a mesa, não jogue areia, não pule no sofá, não puxe no rabo do gato, pare de colocar feijão no nariz. Esses são exemplos simples, mas que você pode pensar aí na sua realidade. Quais são as coisas que você costuma fazer para que a criança pare de fazer ou não faça aquilo que ela quer que ela faça? E qual é a atitude da criança, gente? Por que tem essa teoria do não, que você deve evitar de dizer o não? Porque quando você diz o não, a reação da criança vai dizer, eu faço como eu quero. E aí entra o adulto. Não, você vai fazer como eu estou falando. E aí onde o desentendimento acontece, a briga acontece, o estresse acontece. Eu queria até convidar você, se você ainda não ouviu os meus podcasts onde eu falo sobre o cérebro da criança, existe uma explicação química, tá? No cérebro da criança, que quando você diz um não para a criança, esse efeito ele acaba sendo um efeito oposto no cérebro da criança, porque a criança ela não entende ainda por que ela não pode. Esse não aplicado no mundo adulto, o efeito que causa no cérebro não é o mesmo efeito que causa no cérebro da criança. Agora, claro que sempre o não desperta, tanto para a criança como para o adulto, desperta esse desejo. Pelo menos a gente se pergunta por quê? Por que eu não posso?
Por que que fulano falou que eu não posso falar isso? Por que que fulano falou que eu não posso fazer isso? Eu vou citar para vocês um exemplo simples que uma vez um amigo meu falou para mim. Eu vou falar e aí você vai pensar. 1, 2, 3. Não pensa no elefante rosa. O que que acabou de acontecer? Quando eu falei para vocês não pensarem no elefante rosa, a primeira coisa que vocês pensaram foi no elefante rosa. Porque o efeito é o contrário. E é interessante que o não, nessa forma educativa de ser, não é exatamente a palavra N-A-O-T-I-O. Porque aqui também, como eu moro na Suécia, o não, a palavra não é o N-A-O-T-I-O, mas é o I-N-T, inter. Então, na verdade, não é a palavra em si que causa esse efeito contrário no cérebro da criança, mas é a proibição. Quando você proíbe, quando você não explica. Se existe essa possibilidade da criança passar por essa experiência de tocar naquilo que ela não pode tocar com a presença de um adulto, é melhor que ela passe por essa experiência. Agora, existem coisas onde coloca a segurança da criança em jogo, então aí tudo bem. Dá para entender que você não queira que a criança faça isso. Mas em casos de onde colocar a criança em perigo, o melhor a fazer é retirar aquele objeto do local para que a criança não tenha riscos, ou retirar a criança daquele local onde oferece riscos de vida, tá? Existem várias situações onde a gente fica exposto com essas situações de estresse. É um brinquedo quebrado, um brinquedo perdido, a criança que cortou um pedacinho de cabelo do outro, é a tarefa que tem que ser feita, é a roupa que não serve mais, que tem que comprar outras, é a briga com o irmão ou com a irmã. Tudo isso gera um drama dentro de casa, gera uma crise, provoca crises de relacionamento entre marido e mulher, desentendimento entre filhos, desentendimento entre sogra. Todo mundo quer dar opinião, quer dar sugestão. É praticamente um teatro, né, gente, a nossa vida. A diferença da nossa vida para um teatro é que no teatro tem o público e depois o público vai para casa. Só que no caso da nossa criança e da gente como pai ou mãe ou parente ou amigo, esse luxo a gente não tem, porque a gente tem que saber lidar com essa raiva, com esse desapontamento, com as feridas, com as mágoas e ainda assim procurar se manter calmo diante das situações. E a gente sabe que nem todo método funciona. Existem os métodos antigos que já não funcionam mais para essa geração de hoje, porque essa geração de hoje já tem uma outra rotina, já tem outras portas abertas, outras possibilidades. E também os novos métodos que temos também podem gerar problemas. Independente do método, o mais importante é que a gente mantenha a calma, porque nem sempre é fácil alcançar o objetivo que a gente quer. Tem um exemplo bem curtinho, quando a criança, a Lili, chegou em casa e ela chegou muito chateada. E o pai comentou isso no grupo dele de estudo. Ele falou que ele tentou manter uma comunicação com a criança dele e ele acreditou que não funcionou, porque a filha dele chegou muito chateada e aí ele perguntou para ela: por que você está assim tão azeda? E aí depois logo assim ele falou: eu acho que você errou em alguma coisa. Então essa criança, ela se sentiu totalmente para baixo, começou a chorar mais ainda e correu para o quarto e trancou a porta. E
o chefe do grupo, o professor falou para ele, olha, não se preocupe porque isso funciona, ainda que não funcione. Então, tudo que a gente está falando, a gente acha, talvez você vá fazer os testes em casa e tentar aplicar, e você acha que não funciona, mas está funcionando. Muitas vezes o retorno, ele não é ali na hora. Pode acontecer que não seja na hora, mas vai funcionar. O que aconteceu depois que o pai descobriu com essa menina, com a Lili, é que ela ouviu exatamente naquele dia, alguém falou para ela que existiam pessoas que se importavam com os sentimentos dela. Então, a Lili percebeu que ela poderia ter uma resposta aceitativa do pai dela, que ali ela poderia se sentir segura, que ela poderia dizer o porquê que ela estava chateada. Por isso que ela reagiu daquela forma, reagiu em lágrimas e saiu correndo para o quarto, porque ela nunca imaginou que o pai dela ia procurar tentar entender ela, ou pelo menos mostrar interesse diante daquilo que ela estava sentindo. Só que naquele momento ela não soube como reagir, porque não era um hábito do pai. E aí ela correu para o quarto dela para chorar. Essa questão do porquê, gente, tem que ter muito cuidado. Para eu que trabalho com crianças, a gente recebe muito esse feedback da gente evitar de perguntar para a criança por que você fez isso. E eu falo isso para as crianças menores, né? Para crianças aí acima de 10 anos, tudo bem, já dá para perguntar. O uso do porquê, o porquê é uma palavra muito forte, não é uma palavra pesada, mas é uma palavra forte para a criança, porque ela ainda não tem esse entendimento do porquê ela agiu daquele jeito. Que geralmente a criança ela quer experimentar, ela quer testar coisas novas, de diferentes formas a mesma coisa, e ela não tem ainda, claro que ela já a partir dos 5 anos ela já tem um entendimento do perigo, mas mesmo com o entendimento do perigo, ela acha que mesmo assim ela pode tentar, que não vai acontecer com ela. É a mesma coisa que o mundo adulto, né, gente? Tem algumas coisas que os adultos fazem que é totalmente situação de perigo. Mesmo assim, os adultos fazem da mesma forma com a criança. Então, por exemplo, ao invés de você perguntar por que você fez isso, você pode perguntar, você pode me falar o que aconteceu? Você não faz a criança se perguntar o porquê que ela fez, mas ela vai contar para você o que aconteceu, o que ela fez, e aí você como adulto vai entender por que que ela fez. Então, diante de todas essas circunstâncias que eu falei, das coisas que a gente quer lá no começo do podcast que eu falei, que a gente quer que a criança faça, se tratam de normas sociais. A gente quer ensinar para nossa criança a se comportar, a se educar, a fazer uma boa rotina todo dia, né? Ter uma boa rotina. Mas quanto mais intensivo a gente trabalha com isso, mais resistência a criança vai ter. Então a nossa estratégia precisa ser uma estratégia pensada, e isso também precisa de tempo, porque a gente precisa também conhecer a nossa criança. Eu vou dar um exercíciozinho rápido para vocês. Vocês podem pegar um papel e uma caneta, e aí você vai escrever 3 colunas. Na primeira coluna você vai colocar pela manhã, na coluna do meio você vai escrever pela tarde, e na coluna terceira você vai escrever à noite. E aí, em cada coluna, você vai escrever o que você viu, o que você fez com a sua criança para que a criança fizesse durante a manhã, ou durante a tarde, ou durante a noite. E agora você vai fazer em um outro papel as mesmas 3 colunas, uma coluna para amanhã,
uma coluna para tarde e uma coluna para noite. E em cada coluna você vai escrever aquilo que você disse para sua criança ou que você fez para sua criança para que ela não fizesse, tá bom? Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai. Clica para não esquecer. Então, depois que você preencheu essas duas listas, na primeira lista, coisas que você diz para que a sua criança faça, e na outra lista, coisas que você diz para que a sua criança não faça, você vai perceber ali a quantidade de tempo e de energia que você está colocando em todas essas atividades como um campo de batalha, criando para a criança muitas escolhas, muitas possibilidades de que ela, ao invés de fazer aquilo que ela está fazendo ou de fazer aquilo que você quer, ela acabe criando um campo de batalha entre você e ela. Então, depois que você fez essa lista, eu vou falar agora alguns exemplos de coisas que a criança costuma ouvir. Pode ser de você, pode ser de uma outra pessoa. E aí, se você puder, você fecha os olhos e deixa só que a minha voz fale para você, para que você se coloque no lugar da criança e que você descreva. Se você quiser pegar um papel, uma caneta, você escreve logo após o meu comentário das frases, você vai escrever como que você sentiu. Se você fosse uma criança, deixa essas palavras entrar em você, para que você entenda como que a sua criança se sente. E logo após você ter escrito essa frase, logo após eu falar essas frases e falar a palavra escreve o que você sentiu, eu vou dizer para você quais são as possibilidades do que se passa na cabeça da criança. Então, a primeira sensação, a primeira postura da gente é de censurar e acusar. Eu vou citar alguns exemplos. Agora a porta está cheia de marcas dos seus dedos de novo. Por que você sempre faz isso? O que está acontecendo com você? Você nunca faz nada certo. Quantas vezes eu vou dizer para você usar a porta, a maçaneta da porta? O erro com você, o seu problema é que você nunca ouve. Agora você vai escrever no papel o que você sentiu quando eu falei isso para você. Você que vai trazer essas frases para você. E agora eu vou dizer o que a criança vai pensar quando ela ouve isso de você. A porta é mais importante do que eu. Eu estou pensando em mentir e dizer que não fui eu. Eu me odeio. Eu não tenho valor algum. Eu quero chamar ela de algo muito terrível. Você está dizendo que eu nunca ouço, então eu não vou ouvir. A segunda forma de comunicação é de colocar etiquetas na criança, que é algo que eu falo muito, né, gente? De você, que a gente fala aqui, carimbar a criança, dizer palavras para a criança, dizendo aquilo que ela é e não aquilo que ela fez. Você está muito negativa hoje e você pegou uma roupa que não é muito quente. Quão idiota você pode ser? Foi realmente estúpido isso que você fez. É melhor que eu arrume a sua bicicleta para você, porque você não tem muita praticidade com isso. Nossa, olha como você está comendo, que nojento. O seu quarto parece um chiqueiro. Você está vivendo como um animal.
Agora você vai escrever com as suas palavras o que você sentiu quando eu falei essas palavras. Vamos ver como que a criança pode se sentir? Ela vai dizer, ela está certa, eu sou realmente estúpido e não muito prático. Por que eu tentaria ser prático? Eu vou dar a ela, na próxima vez, eu não vou pensar na minha jaqueta. Eu odeio ela. Tchau, agora é a hora. A terceira atitude de que um adulto fale para uma criança é a atitude de intimidação, as palavras de intimidação. Se você tocar nesta lâmpada mais uma vez, você vai para o seu quarto. Se você não jogar esse chiclete fora, imediatamente eu vou abrir a sua boca e vou tirar ela daí. Se você não estiver pronto antes de eu contar até 3, eu vou sair sem você. Então agora você vai escrever o que você sentiu quando eu falei essas frases. E agora eu vou falar como que a criança se sentiu. Se você tocar essa lâmpada mais uma vez, você vai para o seu quarto. O que a criança sentiu? Eu vou tocar essa lâmpada quando ela não estiver vendo. Se você não jogar o chiclete fora imediatamente, eu vou abrir a sua boca e tirar ela daí. O que a criança pode pensar? Eu não consigo, eu vou chorar. Se você não estiver pronto, antes de eu contar até 3, eu vou sair sem você. O que a criança vai pensar? Eu estou com medo. Me deixe em paz. Um outro comportamento é o comportamento de ordem. É quando a gente quer mandar na criança, a gente decide aquilo dali para a criança. Agora você vai limpar o seu quarto imediatamente. Me ajude a carregar as sacolas rápido. Você não jogou o lixo fora, vai fazer agora. Tá esperando o quê? Já com os pacotes para fora. Como que você se sentiu agora quando eu falei essas palavras para você? Escreve no papel. E agora nós vamos ver o que a criança pensa. No caso, agora você vai limpar o seu quarto. A criança vai pensar, vem tentar me fazer limpar o quarto. Ou então, eu estou com medo, o que ela vai fazer porque eu não limpei? Ou o que ela vai fazer se eu não limpar? A outra coisa que a criança pode sentir também, ou pensar, eu não quero me mexer agora. Eu não quero fazer isso agora. Me ajude a carregar as sacolas rápido. O que a criança pode sentir? Eu odeio fazer isso. Tudo que eu faço está errado. Aí a outra frase, você ainda não jogou o lixo fora, vai fazer agora. O que você está esperando? Como é que eu posso tirar essas coisas feias de mim, essas roupas feias de mim? Como é que eu posso pegar esse lixo? Eu odeio fazer isso. O número 5 é de repreensão e de moralizar, né? Que a gente vê muito no mundo adulto. Eu vou falar as frases para vocês, fechem os olhos e aí você vai anotando no papel. Você acha que foi educado tomar o livro de mim? Tá parecendo que você não tá entendendo o quanto que é importante ser educado. Você tem que aprender que você tem que ser educado com as pessoas. Se você quiser ter a chance de que as pessoas ajam também educadamente com você. Você não quer que alguém tome as coisas da sua mão, não é verdade? Então você não vai arrancar as coisas dos outros. Faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. Agora você vai escrever. E o que a criança vai pensar quando a gente fala assim com ela? Blá, 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 blá. Quem é que consegue ouvir isso tudo? Eu sou um idiota. Eu não tenho valor algum.
Eu não vou chegar muito longe. Ai, que chato, eu não consigo ouvir isso. O número 6 são as advertências. Isso a gente é craque, né, gente, de advertir. Eu vou dar os exemplos e aí você vai fechar os olhos e anotar o que você sentiu. Olhe para cima, senão você vai se queimar. Toma cuidado, senão alguém vai pegar você, vai dirigir por você, em cima de você. Não suba, você quer cair? Coloque a sua camisa, senão você vai ficar resfriado. O que a criança vai pensar? Quando a gente fala isso, né? O que ela pode pensar? O mundo é muito perigoso, o mundo é assustador. Como que eu vou me conseguir fazer as coisas sozinhos? Eu acho que eu vou conseguir, eu vou acabar caindo em alguma cilada ou em algum problema. O número 7, gente, é quando a gente se faz de Marte, né? É aqui o sacrificado, ó dó, coitado de mim, a gente como adulto, né? Então, que vocês pensem agora sobre isso e anotem no papel. Eu vou falar e vocês vão anotar como que vocês vão sentir. Pare de gritar, o que você está fazendo? Você quer ficar doente? Você quer me dar um ataque do coração? Espera até você ter suas próprias crianças. Aí você vai aprender o que pode acontecer quando a pessoa fica enfurecida. Você tá vendo esses meus cabelos brancos? A culpa é sua. Você vai me colocar direto no caixão. E a criança pode pensar, eu estou me sentindo culpado, eu estou com medo. É um erro meu se ela ficar doente. E quem se importa? O número 8 é a comparação. Eu vou falar as frases e você vai anotar como combinado. Por que você não pode aprender do seu irmão? Ele sempre faz a lição dele num bom tempo. A Lisa tem uma educação fantástica na mesa. Ela nunca come com as mãos ou com os dedos dela. Você não pode se vestir como o Hugo? Ele sim parece estar com tudo em ordem. O cabelo curto, a camisa dentro da calça, tudo dele está muito certinho. Aí o que a criança pode pensar? Ela ama todo mundo menos eu. Eu odeio a Lisa. Quando no caso aqui, né, ela comparou a criança com a Lisa, ou você com a Lisa. Eu estou me sentindo errado. Eu odeio o Hugo também. O número 9 é o sarcasmo. Você sabia que você tinha uma prova amanhã e esqueceu o livro na escola? Muito esperto da sua parte. Você vai realmente colocar isso em você hoje? Essa roupa cheia de bola, de quadradinho, você vai realmente receber muitos elogios. Essa lição é que você vai entregar amanhã, talvez a sua professora entende chinês, porque no meu caso é isso que eu estou entendendo. Aí a criança pode pensar, eu não gosto de quando as pessoas fazem isso comigo. Essa pessoa é muito louca. Eu estou confuso. Por que não tentar? Ela vai receber de volta isso que ela está fazendo. Mais do que qualquer coisa, eu sempre erro. Ai, eu estou ficando muito chateado, com muita raiva. E agora, por último, as profecias. No caso, são aquelas frases que a gente fica dizendo, insinuando para a criança o que pode acontecer. É uma forma de amedrontar também a criança, né? Você mentiu para mim sobre a sua nota, não é verdade? Você sabe o que vai acontecer quando você ficar adulto? Uma pessoa não pode confiar em você. Tente ser um pouco egoísta. Ninguém vai ajudar, ninguém vai fazer algo para querer brincar com você. Você não vai ter amigos. A única coisa que você está fazendo é pedir ajuda. Não mais do que uma vez você tem tentado conseguir fazer tudo sozinho. Eu posso ver você daqui a 10 anos no futuro, ainda com o mesmo problema e ainda sem ajuda nenhuma.
E aí o que a criança pode pensar? Ela está certa, eu nunca vou ser alguma coisa. As pessoas podem confiar em mim também. Eu vou provar que ela está errada. Isto não vai acontecer. Ou então eu desisto. Ou então eu estou condenado a errar. Esse foi o nosso podcast de hoje. No próximo podcast eu vou dar orientações de como vocês podem fazer para evitar que essas situações aconteçam. São dicas bem simples, são 5 passos e eu quero que vocês fiquem aí aguardando os próximos podcasts, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.